ou Mar Oriental. Tem cerca de 1.000 quilômetros de extensão e o impacto que a criou foi tão direto e violento que o resultado parece o centro de um alvo. This Orientale scar is kind of like a bullet shot into glass, where you see all the sort of rings around it and fractures going out. And people have often said if that had been on the side facing directly toward the Earth, we might have had a whole different mythology about the moon, because it would have looked like a big eye staring at us. Três círculos concêntricos de montanhas cercam a Mare Orientale. Picos que alcançam milhares de metros são alguns efeitos desse impacto gigantesco. When we see mountain ranges on the Earth, they're mostly caused first by the continents moving around, crashing into each other very slowly, buckling up and creating mountain ranges, which then erode into all the spectacular shapes that we see, the Matterhorn and so forth, from water erosion. Na Lua, não há placas tectônicas continentais. A superfície é estática. Yet you still have mountains on the Moon. And the reason is that those big impact basins, that's a big explosion, excavates a pit, throws material up on the outside, so you have these rings of mountains, arcs of mountains that surround the impact sites. But they're impact features, again, they're caused by the external forces, not the internal forces. Outra cratera notável, muito menor do que a Mare Orientale, mas igualmente espetacular, é a Tycho. Nome de um destacado astrônomo dinamarquês do século XVII. Está localizada no quadrante sudoeste do lado próximo da Lua. It's in the bright area. You can almost see it with your naked eye. And when that explosion happened, as with many other craters, it shot out jets of bright powdery dust. So there are these rays that go out from it, and it's very striking. Os raios de material ejetado se estendem por 1.500 quilômetros a partir do local do impacto. Uma montanha de escombros também se eleva do centro da cratera, resultado do recuo do asteroide. Parte do material altamente comprimido no centro da cratera jorra para fora, depois que o corpo celeste ricocheteia ou se desintegra. Mas muito antes que os contornos específicos da Lua pudessem ser discernidos através de telescópios sofisticados e viagens espaciais, a observação cuidadosa do aspecto e do comportamento da Lua era vital para os habitantes da Terra. Durante pelo menos 15.000 anos, a Lua representou uma fonte de luz para o homem, um guia de navegação, uma referência para as atividades agrícolas e, acima de tudo, um prático relógio. Na antiguidade, contar o tempo não era tarefa simples. Havia apenas duas escolhas: observar o movimento do Sol ou da Lua. If you think about trying to keep track of dates, if you use a solar calendar like we do nowadays, there are 365 days in a year, and that's an awful lot of days to keep track of. And it's not something that the ordinary person can do very well. Compare that with the lunar calendar. Everybody can tell when the full moon is, when the new moon is. You don't see the moon at new moon. You see it, it's big and round at full moon, so it's easy to tell. There are only 28 to 29 days in a lunar cycle, so it's easy to count them. And so most societies actually start out with a lunar calendar.
Os primeiros observadores da Lua também notaram que nosso vizinho celeste exerce um efeito físico sobre a Terra. A Lua controla as marés dos oceanos. If we think of the moon as being this tennis ball and the Earth as being this football, okay, the tides are caused by the moon's gravitational attraction. So it's obvious, okay, so the moon kind of pulls the Earth's water towards it. And so this creates a slight bulge in the direction of the moon. What's less obvious is there's also a bulge in the direction away from the moon. So there's, in fact, 2 high tides every day. The other high tide you can think of as being caused by the Earth's centripetal force. The Earth and the moon are both rotating around, and that causes the water on the far side to also move out. Um exemplo extremo da diferença entre as marés alta e baixa pode ser encontrado ao longo da Baía de Fundy, no Canadá. Entre uma maré e outra, o nível da água desce 16 metros. Para algumas formas de vida, o avanço e o recuo das marés criam convenientes habitats. Mas outro efeito gravitacional da Lua sobre nosso planeta é diretamente responsável por nada menos que a continuação da própria vida na Terra. A Lua estabiliza o clima do planeta. O efeito gravitacional da Lua mantém constante a inclinação do eixo rotacional da Terra. É essa inclinação que conserva o ciclo das estações, enquanto a Terra orbita ao redor do Sol. If we didn't have the moon, or if we had a much smaller moon, for example, then you can mathematically show that the tilt of our North Pole would vary widely, with that angle going from, say, 0 to 90 degrees. Currently it's 23.5 degrees. And it would actually vary chaotically. And so the moon has played an important role in the stability of our axis of rotation of our planet, and therefore in our climate. Ao longo dos milênios, com a presença imponente e constante da Lua nos céus, os homens começaram a se perguntar sobre sua origem. Como ela se formou? De onde a Lua teria vindo? Em 455 a.C., o sábio grego Anaxágoras teorizou que a Lua não passava de uma rocha lançada pela Terra. A maioria de seus contemporâneos estava convencida de que a Lua era um deus, ou uma imensa bola de fogo. Por isso, a ideia de Anaxágoras não teve muitos adeptos. Muitos continuaram a teorizar, mas as primeiras informações concretas sobre a Lua surgiram em 1609, quando o astrônomo italiano Galileo Galilei apontou um dos primeiros telescópios para ela e percebeu que via uma paisagem, o terreno de um outro mundo. When you look at the moon through a telescope, it looks completely different from the way it looks to the naked eye. Instead of looking flat the way it does to the naked eye, it really looks round, and you can see the shadows, you can see all these craters that the naked eye does not see, and it just immediately looks like a world. It jumps out at you into 3 dimensions. Galileu fez desenhos detalhados da superfície do pequeno planeta e comprovou de uma vez por todas que a Lua era um mundo sólido, e não um deus ou uma bola de fogo. Mas o astrônomo pioneiro nunca teorizou sobre a origem da Lua, principalmente porque logo passou a se interessar por outros planetas. Apenas em 1873 veio a público a primeira teoria científica sobre a origem da Lua. Foi obra de um talentoso astrônomo francês chamado Édouard Roche. Roche advocated what's called the co-accretion theory, which says that basically Earth and the moon grew up at the same time out of the same materials.
Na época de Roche, muitos cientistas achavam que os planetas haviam se formado a partir de nuvens quentes de ar condensado. It gradually contracted and cooled, and as it contracted, it would separate out rings of gas. So you'd have a ring of gas here, a ring here, and so forth. And these rings of gas would then eventually coalesce and form the planets. Roche saw the Earth and the Moon as a solar system in miniature. His idea was that the Earth starts out as a ball of gas and then cools and contracts and sheds a ring of gas that then itself coalesces and forms the Moon. Mas essa teoria apresentava problemas.